É impressionante como que muitos crentes citam Romanos 13 para ocultar a sua covardia. Romanos 13 fala sobre submissão às autoridades e o texto é perfeito e está correto. Assim como, por exemplo, o texto bíblico que declara não julgueis é perfeito e está correto. Mas esse não é o único texto, há outros textos. Muitas pessoas citam Jesus em Mateus dizendo não julgueis para que não efetuem nenhum tipo de julgamento, mas se esquecem de que também está escrito: o homem espiritual julga todas as coisas. E Jesus disse: não julguem pela aparência, julguem pela reta justiça. O mesmo se dá em Romanos 13. Romanos 13 deve ser lido juntamente com Atos, em que, quando os discípulos foram proibidos pelas autoridades de pregar o evangelho, eles disseram: importa obedecer a Deus e não aos homens, porque as leis de Deus se sobrepõem às leis humanas. Além disso, nós temos exemplos bíblicos e históricos de que é cristão lutar contra estados malignos e totalitários. Veja, por exemplo, a história do livro de Reis. O que acontece ali? No período dos juízes também. O governo se torna opressor. E o que Deus faz? Deus levanta um homem para matar, para lutar contra aqueles governos opressores. O próprio Deus levanta. O povo clama, diz o texto, o povo clama a Deus, e Deus então suscita libertador, que faz o quê? Que vai lá e luta contra o Estado, aquele Estado que se tornou opressor. Uma das histórias bíblicas, por exemplo, fala que o Estado oprimiu tanto Israel, que impedia Israel até mesmo de fabricar armas, obviamente para que eles não se defendessem. E aí então diz o texto bíblico que Deus levantou, suscitou libertador a Israel. Francis Schaeffer disse o seguinte: em praticamente todos os lugares onde a reforma foi bem sucedida, houve algum tipo de desobediência civil ou rebelião armada. Ok. Eu sei, alguns crentes acham que não. Que, em hipótese alguma, nós devemos lutar contra governos opressores. Sabe por que você tem o direito de falar essa estupidez? Você sabe por quê? Você sabe por que você tem liberdade de expressão hoje? Porque os protestantes não pensavam como você. Eles se revoltaram e protestaram contra as autoridades da época. E por isso hoje você tem essa liberdade para falar esse absurdo. Não é polêmico. É claríssimo na história bíblica e na nossa história protestante. Protestante pode protestar, será? Vou contar apenas algumas histórias. O rei Jaime II na Inglaterra, estava perseguindo sistematicamente os protestantes. Ele era católico. Houve sempre ali, durante aquele período, uma briga. Levantava um rei católico, depois um protestante, católico, protestante. O rei Jaime, então, querendo estabelecer novamente o catolicismo na Inglaterra, ele perseguia os protestantes. E os protestantes se revoltaram. E lutaram contra ele. Ali surgiu a Declaração dos Direitos. E tudo aquilo que aconteceu, motivado por esses protestantes que se revoltaram contra o Estado, pavimentou o terreno propício para o surgimento do capitalismo. E não sou eu que diz isso não, tá? Historiadores ímpios. Ou seja, é meio até estranho. Estranho você hoje no Ocidente, livre e próspero, falando: não, eu acho que é errado. Tudo que o Estado falar, a gente tem que aceitar tudo. É estranho que você fale isso hoje. Porque você só está aqui no Estado livre e próspero graças a esses homens que se revoltaram contra um Estado opressor. Na Declaração de Direitos foi dito o seguinte: que os súditos que são protestantes possam ter armas para sua defesa, adequadas à sua condição, conforme permitido por lei. Para quê? Para lutar contra aqueles que o perseguiam. Os Estados Unidos houve outras influências para moldar a nação, mas a grande influência foi a fé cristã protestante, daqueles calvinistas que saíram no navio Mayflower, lá da Inglaterra, e foram para o Novo Mundo. Eles moldaram aquele país. A segunda emenda da Constituição americana declara o seguinte: sendo uma milícia bem regulamentada necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado. Para um Estado livre. Você nota, então, que o direito deles de manter uma milícia até, e armas não era para combater bandidinhos, ladrão de galinha, era para manter o Estado livre. Ou seja, caso o Estado se tornasse opressor, era direito constitucional e correto que eles lutassem contra esse Estado opressor. É por isso, por exemplo, que você vai ver, tem um filme muito interessante, Um Estado de Liberdade, quando
o Estado vinha para roubar os porcos, era assim que eles cobravam imposto na época, estava lá um americano cristão com uma espingarda para se proteger. Na Bíblia está isso. Você tem o direito de legítima defesa que Deus instituiu. Se um ladrão invadir a sua casa, você pode se proteger, proteger a sua casa e seus bens. E você acha que o Estado tem essa prerrogativa de imunidade, de salvo-conduto, para invadir a sua casa, roubar os seus bens? Você acha mesmo que o Estado pode fazer isso? Você acha que esse é o ordenamento bíblico? De que o Estado ele é irrepreensível e não importa o que ele faça, todos nós devemos obedecê-lo? Sabe o que é engraçado nisso? Sabe o que é engraçado? O que eu acho engraçado nisso é porque muitos crentes dizem isso em relação ao Estado, por exemplo, para esconder a sua covardia e não precisar vir ao culto, né? Porque temos que obedecer à autoridade e tal. Mas se o pastor vem e dá uma ordem na igreja, que é meio maluco, eles falam, você não pode falar um negócio desse porque isso é contra a Bíblia. Decidam-se, gente. E eles, nesse ponto, eles estão corretos mesmo. Mas também devem estar em relação ao Estado. Nós somos protestantes. Não temos papas nem reis. Não pedimos bênção a homem, nem nos ajoelhamos diante de homens. Somos seres livres. Nenhum pastor pode exigir de nós algo que não esteja na Escritura. E nenhum governante. Isso é absurdo. Somos seres livres. Não cai bem aos protestantes dizer que não podem protestar. As 95 teses de Lutero, elas eram contra as autoridades da época. A Igreja Católica era uma autoridade civil. E tinha um protesto monetário ali. Em essência, Lutero pregou que o homem era justificado pela fé e não pagando, como a Igreja Católica ensinava. Pague e você vai sair do purgatório. Rapaz, são vários e vários livros, historiadores falando como eram as leis que oprimiam os povos. Leis monetárias. Veja a 27ª tese de Lutero. Pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando. Certo é que ao tilintar a moeda na caixa pode aumentar o lucro e a cobiça deles. Isso aqui é uma referência a Tetzel, que era um padre. Ele dizia o seguinte, a moeda no gasofilácio cai, a alma do purgatório sai. E eles lucravam horrores com essas leis absurdas, com essas exigências absurdas. Você sabe por quê que você hoje não está acendendo vela para santo e se ajoelhando diante de papa? Você sabe por quê? Você não está sendo oprimido com essas leis monetárias deles? Porque alguém protestou dizendo, aqui não. Vocês são ladrões. Como o Provérbios declara, quando o rei cobra imposto demais, o povo vai para a desgraça. Lutero disse, aqui não. Não vou aceitar isso. É dever combatermos governos opressores. Todos estão sujeitos à lei de Deus, inclusive o Estado. O Estado não tem salvo-conduto para oprimir. O mal deve ser combatido, inclusive quando ele vem do Estado. Nenhum pai tem o direito de fazer o que quer. Nenhum pastor tem o direito de fazer o que quer. O que a Bíblia declara é que os maiores vão servir. Esse é o objetivo. Ou seja, quando eles não fazem isso, eles fugiram de sua prerrogativa e devem ser combatidos.